Ora, estamos aqui para mais uma live. Eu Ora, aqui está a nossa já querida. estou cá. Coisa boa falar contigo. Coisa boa! Portugal e Pois Brasil, aqui é, em pois é. direto. Quem diria, né, que essa seria a nossa trajetória assim longa. E ainda É nem começamos, verdade, hein? é verdade, é verdade. Vamos dar aqui as nossas boas-vindas às nossas queridas que estão a entrar aqui. Mulheres de Portugal, mulheres do Brasil, mulheres no Reino Unido, nos Olá. Estados Unidos, em todo Ah, eu lado. tô vendo. Olá a todas, bem-vindas. Nós estamos aqui a falar no mês das mulheres, de mulheres para mulheres. Eu tenho estado a fazer estas lives todos os sábados, não é? E nós hoje vamos ter aqui um tema muito especial, porque nós preparámos algo muito especial para as mulheres e queremos falar sobre isso. Para quem não conhece, ela é musicóloga, já esteve muito envolvida em formação e liderança de ministérios de louvor, ela prega. Eu costumo dizer que a Leonete é a minha bicheta de ofícios, um pouco como eu, que eu também sou um bocadinho discípula dela, não é? Porque eu fui. Ela foi minha professora de piano, já nos conhecemos Meu há muitos Deus, agora anos. Ela você tá tirando do babu isso. Eu fui tua diz, professora de piano, ó, na década de nem fala, né? eu tinha Verdade. 16 anos, acho que Eras foi, já foi há adolescente. tanto tempo. E a nossa amizade dura até hoje, então estão a ver. São amizades que nos marcam, que nos direcionam na vida, e a Linet é uma das minhas melhores amigas. Ela sempre tem bons conselhos para me dar e ela também é desafiadora porque ela sempre me instiga a ir para além da minha zona de conforto. E eu tenho muito a agradecer a ela esse estímulo que ela sempre dá. Inclusive fazer as lives, que era algo que eu tinha um pouco de vergonha de fazer, e ela depois, não, tens que fazer, porque é importante, tens que falar daquilo que Deus tem colocado no teu coração, e assim eu tenho feito. E eu queria também falar de uma outra vertente que ela tem, que é ser escritora. Ela já escreve há muitos anos, já tem 10 livros publicados, alguns talvez vocês conheçam, O Aquieta a Minha Alma, As 12 Mulheres da Bíblia, que eu falei numa das lives que fizemos este mês, lá atrás, Ali num Bebê Africano, Nossa Ciranda de Pedra, O Caminho da Dor no Silêncio, que aborda a questão muito importante da depressão. E todos estes livros, esqueci-me aqui de um louvor, um estilo de vida. O louvor é uma área que sempre nos marcou muito às duas. E para além de todas estas facetas, é psicóloga, musicóloga, escritora, formadora, nós fizemos um projeto em comum chamado Sinta-se Bem na Sua Pele. O que é o Sinta-se Bem na Sua Pele? É um programa inteiramente online, ele está na plataforma Hotmart e qualquer mulher pode fazer. É exclusivamente dirigido às mulheres. Peço perdão, homens, mas este foi só para as mulheres. Nós, que já trabalhamos com mulheres há muito tempo, a Leonete, inclusive, trabalha com mulheres há mais de Uhum. 20 anos, depois tu podes falar um bocadinho sobre isso. Então, nós criámos este programa que é dividido em 4 módulos, e estes 4 módulos que abordam 4 estações da vida, desde o estar solteira, o estar casada, o passar pelo divórcio ou pela viuvez. São 4 estações que qualquer mulher se pode identificar, porque pelo menos o estar solteira, todas nós já fomos, ou estamos, ou já passámos pelo estado de solteira. E este programa online não pretende, obviamente, dar soluções e todas as respostas, mas traz algumas propostas que nós consideramos muito importantes para as mulheres no século XXI, que querem mais da vida, que querem ressignificar a sua vida, que querem alcançar sonhos, que querem ter realmente uma vida saudável e vitoriosa. E nós hoje queremos falar aqui do nosso programa Sinta-se Bem na Sua Pele. Queres fazer aqui alguma introdução para além daquilo que eu disse? Yeah. Para mim, as coisas sempre aconteceram de forma natural. Tanto as coisas boas como as coisas não boas. Eu não as programei, mas hoje eu tenho olhado para trás e tenho dito que valeu muito a pena, porque tudo isso me formou na pessoa que eu sou. Esse universo feminino é um universo assim muito encantador, na verdade. E eu me lembro que eu comecei a escrever, não o primeiro livro, que foi Louvor, Meu Estilo de Vida. O segundo livro que eu comecei a escrever para o público feminino, que foi As 12 Mulheres da Bíblia. Né? Ele já tem 16 anos. Pois é, eu estava vendo isso outro dia, porque agora eu estou começando a escrever as outras 12.
E por causa de pensar em escrever as outras 12, eu comecei a olhar as primeiras 12, como é que eu as tinha colocado e composto, né? E eu me lembro que eu comecei a escrever porque eu passava muitas horas sozinha, né? Eu já estava casada e o meu marido então trabalhava na televisão e às vezes ficava fazendo o jornal da TVI até 2, 3 da manhã, acabava o último jornal e tudo mais. Eu ficava muitas horas sozinha, então eu comecei a pesquisar e a escrever. E descobrir, assim, como nós temos informação para ter uma qualidade de vida e para sermos melhores, mas isso também dá trabalho, como tudo dá trabalho. Realmente somos diferentes dos homens, não somos melhores, não somos piores, mas Deus nos fez com uma capacidade imensa da gente poder olhar o outro lado, da gente poder estar do lado, da gente poder criar, porque afinal de contas nós podemos também gerar, como eu digo, dentro e fora da barriga, né? Porque também a gente gera fora da barriga. E aí eu descobri um mundo incrível, com mulheres incríveis, e assim, hoje, depois desses anos todos, sim, faz mais de 20 anos que eu trabalho com mulheres, hoje, e com toda a experiência que eu venho adquirindo, inclusive do nosso cérebro, que é fantástico, e agora estou fazendo uma pós de psicologia sistêmica, né? O nosso lugar dentro desse contexto familiar. E eu acabei entendendo que nós estamos sempre aprendendo. Eu acho que nós aprendemos juntas, nós aprendemos umas com as outras, nós nos modelamos umas com as outras. Isso não tirando Deus, que ele proporciona esse tipo de atividade, né? Então, assim, eu aprendi a ficar sozinha, mas aprendi também que solidão é diferente de solitude. E quando eu fiz a pesquisa do Aquieta Minha Alma, eu descobri como esse mundo incrível de corpo, alma e espírito, espírito, alma e corpo, e tudo didaticamente a gente explica, mas as três coisas estão juntas numa coisa só, né? E nós podemos ficar cada vez mais curadas de nós mesmas. É curadas mesmo. É essa palavra que eu quero usar. Porque a alma curada, o corpo fica curado, consequentemente as indicações do Espírito Santo no nosso espírito nos fazem ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, nós somos um encanto, né? Você tá de cor-de-rosa, eu tô com cor-de-rosa bem clarinho, e assim, bem feminina, sabe? Nós somos esses amores de mulheres. Sinta-se bem na sua pele, né? E como a Tininha falou, quando ela me convidou para fazer esse programa, eu falei, é sério isso? E ela me pediu que eu falasse das mulheres casadas no momento que eu estava num processo de divórcio, né? Mas eu falei, peraí, já foram 21 anos casada, eu acho que eu sei muito bem dizer, né? E solteira eu já fui também, né? Divorciada também, viúva não. Mas feliz em cada uma das áreas da nossa vida, né? Porque eu acho que a gente não está zangado com o mundo, a gente aprende a viver na pele que a gente tem. A proposta da Tirinha foi fantástica, porque aprender a viver nos faz a gente não ficar com aquele sentido de vazio interno, né? Estou internamente com uma identidade com altas. Pena que eu disse uma coisa que eu achei muito interessante, que eu coloquei lá no nosso manual do Sinta-se Bem na Sua Pele, que é o seguinte: a vida sem metas é completamente vazia. E nós que somos mulheres da ação, tanto tu como eu, e que gostamos de pôr objetivos e vamos à luta, eu comecei por partir também um bocadinho sobre essa situação. Quantas mulheres no mundo vivem vidas, às vezes, não direi vazias, mas não tão completas e tão saciadas e tão realizadas como poderiam ter, porque simplesmente não têm metas. E daí derivou também esta reflexão e depois fizemos aqui o curso. Quando nós fizemos aqui a estratégia do Sinta-se Bem, nós pensámos em dar respostas a estas mulheres que querem metas e que querem alcançar sonhos. E daí dividimos nestes 4 módulos. E vocês podem ir à Hotmart e até 31 de março, se usarem o cupão 10mar23, têm um desconto de 20% no curso. O curso é muito acessível, mas se usarem até dia 31 de março, têm também mais esse desconto para vocês poderem fazer o programa. Então vamos aqui falar um bocadinho destes 4 módulos, destas 4 propostas que nós temos no Sinta-se Bem. Vamos começar pela fase que todas nós começamos na vida, que é estar solteira. Eu digo só aqui o estar em vez do ser, porque lá está, o status social não é aquilo que nos define como mulheres. Nós passamos pelas estações da vida, mas não somos solteiras ou casadas ou divorciadas ou viúvas. Nós estamos naquele momento da nossa estação da vida, enquanto estamos a viver, estamos a passar por aquela estação da vida. Então essa é uma diferença que nós fazemos, todas nós, não só a Leonete e eu, mas também a Lígia Quinta Almeida, que é outra formadora que participou do projeto. Ela é coach de alto rendimento, muito boa.
Então, eu vou tentar depois, mais tarde, fazer uma live também com ela, quando for possível. E todas nós fazemos essa distinção que é extremamente importante. Você não é apenas o seu estado social, você apenas está naquela estação da vida por algum tempo e Mas espera aí, aproveitar o melhor da nossa deixa eu pôr estação uma da vida. colocação muito... Então, assim, essa abordagem que tu colocaste ali é fantástica, porque às vezes uma boa parte dos nossos problemas são porque a gente não conseguiu entender quem nós somos, né? Porque a gente pensa que o ser solteiro é um estado, o ser casado... Nós temos questões para tratar dentro desse estado que nós estamos, mas nós somos nós, a nossa identidade. E é isso mesmo fantástico. E quando a gente pensa que a gente vai morrer, a gente morre sozinho, nasceu sozinho. Então, assim, a gente não morre casada, a gente morre sozinho, vive sozinho e interagindo com o outro, né? Então, esse estado que nós estamos, né, que você falou que eu achei muito bom, né? Todos nós somos solteiras, mas ao mesmo tempo todos nós somos sós na nossa constituição de identidade, né? Os outros alteram, mas é o tratar dentro de nós. Esse curso está muito bom, muito bom. E o estar sozinho não é uma coisa má. Eu acho que é uma coisa boa, porque se a pessoa não sabe estar consigo própria, ela não vai saber estar com os outros, não é? E daí depois derivam tantos problemas nos relacionamentos humanos. Então aqui, no módulo 1, em que nós falamos esta proposta, estou feliz solteira, nós falamos da vida descomprometida e como ela tem hipóteses limitadas, como é a altura ideal para se focar em si, como é a altura ideal para investir nos seus sonhos, para trabalhar o seu eu interior, para descobrir o propósito único e intransmissível que Deus tem para cada uma de nós como mulheres, porque nós temos uma identidade única, nós temos impressões digitais únicas, nós temos impressão digital aqui na nossa íris que é única. Deus nunca criou ninguém igual a si ou a mim. Cada uma de nós é exclusiva. E isto é algo da criação de Deus que eu acho maravilhoso, fantástico. Como é que Deus teve o cuidado de desenhar uma Leonete, de desenhar uma Tininha, uma Ana, olá Aninha, como estás? Uma Emília, todas nós somos únicas e exclusivas. Se vocês pensarem, nós neste módulo estou solteira, mas estou feliz, não é? Nós estudamos os temperamentos, cada pessoa tem o seu temperamento. Nós trabalhamos a roda da vida, que é um exercício que eu acho fantástico e por isso nós quisemos colocar aqui no 5 a 100. Nós planeamos a conquista de sonhos. Mas a grande pergunta, e eu faço esta questão à Leonete, como psicóloga, como mentora, como escritora, como mulher, como é que a mulher solteira, de que forma é que a mulher solteira desfruta da vida ao máximo? Porque há muitas mulheres que, quando estão solteiras, elas vivem o seu estado de solteiras a chorar porque ainda só estão solteiras. E há uma grande pressão social também em cima da mulher quando ela está solteira, parece que ela é incompleta. E isso é uma mentira, isso não é de todo verdade, porque nem todas as pessoas são chamadas para o casamento e já vamos ver isso mais à frente. Mas aqui a pergunta que eu faço a ti, Leonete, é como é que a mulher solteira desfruta da vida? Bem, uma pergunta complexa. Não é difícil de responder, mas é complexa. Porque, assim, cabe a ela individual e ao seu contexto familiar, né? Quando a gente está num contexto familiar que parece que fomos preparadas para casar, porque nós ainda somos dessa época, né? Que a gente foi preparado para casar. Enquanto não casar, né? Eu me lembro que eu sempre tive em contato com gente de igreja, às vezes vinha em umas igrejas mais pentecostais, eles diziam, estou à espera do varão. Tipo assim, se o varão não chega, você não sabe o que fazer da sua vida, né? Então, primeiro esse contexto que a gente tem, que é um contexto... Olha, me permita falar religioso, tá? Porque nós somos evangélicos, mas às vezes somos religiosos nos nossos conceitos que a gente tem. E esse contexto familiar, da onde nós viemos, que se espera de nós, que sejamos preparadas para o tal do casamento, e a falta de autoconhecimento. Eu acho que aí está o problema maior. Porque quando nós nos conhecemos e aprendemos realmente a ter essa ligação do nosso espírito com o Espírito de Deus, nós até nos entendemos como somos e entendemos que como somos podemos até esperar. Porque o tempo de espera pode ser prazeroso. Na verdade, deve ser prazeroso. Esteja eu esperando enquanto solteira para ter alguém, esteja eu esperando enquanto casada, eu atendo muitas mulheres casadas que não conseguem engravidar, que foi também, eu também não consegui engravidar, né? Então o tempo de espera é realmente terrível, porque a gente fica, Deus não me ouve, e onde está Deus, e que não sei o quê. Porque assim, a primeira coisa realmente, como é que uma mulher solteira pode ser feliz, a conexão espiritual dela é fundamental. Ela tem que
ter essa conexão espiritual. E hoje, né, nós sempre avaliávamos as pessoas primeiro pelo QI de inteligência. É muito inteligente, então, como é muito inteligente, vai ter os melhores cargos. Como é muito inteligente, vai estar nos melhores lugares. E a partir da década de 90 chegou o Daniel Goleman dizendo para a gente que não era bem assim e que nós poderíamos colocar a inteligência emocional, relacional. Como é que a gente ia lidar com o outro? Porque às vezes tem pessoas que são muito inteligentes e não sabem lidar com o outro, pisam os outros e não. Por quê? Por falta desse autoconhecimento. E agora já se fala muito na tal da inteligência espiritual, que vai nos dá esse equilíbrio, porque essencialmente nós somos espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. A gente aprende tudo do corpo, os regimes, as dietas, o tipo de cabelo, a comida que a gente come, e muito bem que assim seja. A gente vai aprendendo um pouco mais da alma, né, dos temperamentos. Temperamento não é para ficar com uma lupa dizendo que um é melhor do que o outro. O temperamento é para a gente se entender. Na verdade, é mesmo para nós, mas nós sempre achamos que, peraí, o do outro é melhor e que não sei o quê, e realmente não é. Então, isso é um conhecimento que a gente tem para poder lidar com o outro. E a questão espiritual, porque eu acho que a questão espiritual, ela pega muito. Porque quando a gente está bem no estado que nós estamos, é porque nós conseguimos, como diria eu, sentar no colo do Pai, né? Eu estou aqui descansada porque alguém que me fez, cuida de mim, ele já está no amanhã, ele sabe a pessoa certa, mas assim, vocês vão rir de mim, né? Mas eu vou falar o seguinte, isso eu falo hoje, né? Nos altos dos meus 50, chegando aos 60, porque eu era igualzinha a qualquer mulher. Hoje eu olho para trás e falo, uau, se eu soubesse o que eu sei hoje, tinha feito menos besteira na vida, né? Mas foram as besteiras que eu fiz na vida que me ensinaram a chegar até aqui. Então eu acho que dá para a gente aprender a viver na nossa pele de solteira, né? Eu hoje curto uma solteirice, né? Porque sou divorciada, né? Faço a vida como eu quero, né? Minha filha já está formada e já está seguindo a vida dela, então não dou satisfação para ninguém. Eu acho que essa é uma das qualidades boas de quem é solteiro, né? Não dou satisfação para ninguém. Não preciso dizer vou chegar às tantas e... Não, hoje eu faço uma solteirice, né? Que é muito bom. Exatamente o que a Lígia disse neste primeiro módulo, porque ela também é solteira, por escolha própria, não é? E ela disse, eu faço o que eu quero, e passando a expressão bem portuguesa, e que me dá na gana, não tenho horário de entrar ou sair, eu faço bem o que eu quero, eu vou atrás dos sonhos que eu quero, das conquistas que eu quero, e como mulher solteira, eu sinto-me perfeitamente realizada, porque eu sei quem sou. E realmente a questão da identidade é fulcral. Porque se a pessoa não souber quem é enquanto está solteira, quando ela passa para a estação do casamento, ela vai se anular a si própria de tal forma que ela deixa de saber quem é, como mulher, como esposa, como profissional, e fica inteiramente dependente da figura do marido, do esposo, e isso não é nada saudável, pelo contrário. É verdade. É quase ela se perde. patológico, não é? Isso é o quê? Como ela se perde, porque ela vai à procura de um casamento para que se complete. Ela não está completa. E um casamento é para que estejam juntos. É essa a questão. Né? Tanto que a Bíblia diz isso, né? No casamento os dois se tornam um. E é muito interessante quando a gente estuda sobre aconselhamento de casal, né? Ou terapia de casal, a gente não trata os problemas dela nem os problemas dele, a gente trata o problema dos dois, porque a terapia é de casal. Se for para trabalhar individualmente, a gente precisa separá-los. Mas quando estão juntos, é de casal. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Tininha. Eu amaria, enquanto casada, tivesse sabido de tudo que eu sei hoje. Mas eu não sabia. Eu não sabia. Já somos duas. É verdade. Como é que vocês, como mulheres solteiras, se sentem na pele de mulher solteira, sabendo que estão numa estação da vida, não é o status social que vos define? Então ponham aí os vossos comentários, mesmo aqueles que estão a ver aqui o vídeo na gravação, não estão a ver em direto, deixem aí os vossos comentários, porque é sempre muito interessante nós vermos aquilo que quem está a visualizar as lives nos está a dizer, amém? Então vamos passar aqui, já que estamos aqui a falar de dois, se tornam um, vamos passar aqui para o módulo estou bem, casada. Porque há pessoas que quando chegam à estação do casamento, em vez de ficarem bem e estarem felizes, parece que acabaram, sei lá, de entrar para um funeral e parece que a vida desabou. Eu nunca compreendi aquelas pessoas que vão fazer, por exemplo, a sua despedida de solteiro e parece que já está ali quase tudo a chorar porque se vão casar. Eu não consigo entender isso. Porque se a pessoa vai casar é porque ela realmente tem expectativa de que vai ter uma boa estação da vida enquanto está casada, não é? Pode não durar a vida inteira, porque o cônjuge pode falecer, por exemplo,
mas enquanto está, vamos tentar tirar ali partido da estação do casamento. E eu achei muito interessante, eu estive a fazer aqui algumas pesquisas e trouxe aqui algumas estatísticas para vocês pensarem aqui connosco. Em 2022, a taxa de casamentos em Portugal aumentou para o melhor ano da última década. Em 10 anos, o ano passado foi o melhor ano em 10 anos. E só em janeiro deste ano, a taxa de casamentos aumentou para 45% mais do que em janeiro do ano passado. Então, se o ano passado já tinha sido bom, Meu Deus, este ano ainda está a ser melhor. Ainda casar no de primeiro trimestre. Eu achei muito interessante. Sair daí por isso. Eu achei muito interessante. E são estatísticas do Instituto Nacional de Estatísticas que diz que o primeiro trimestre de 2023 está a ser um trimestre fenomenal na área do casamento aqui em Portugal. E Portugal tem tido uma taxa de divórcios muito elevada nos últimos anos. Mas achei interessante isto, porque significa que, ao contrário daquilo que às vezes nós pensamos, as pessoas realmente querem casar e querem ser felizes no casamento. Então, quando nós abordamos aqui no módulo 2, estou feliz casada, e a estação do casamento, nós falamos que o casamento é um ministério e como ministério não é para todas as mulheres. Então, fico feliz, minha querida, porque talvez você não seja chamada para o casamento e você vai ser solteira, mas vai ser uma solteira aí vitoriosa, vai ser uma solteira feliz, vai ser uma solteira realizada, porque o casamento não é para todas as pessoas. E há estudos muito importantes que nós não temos tempo hoje de abordar aqui, que inclusive que mencionam que alguns temperamentos até não são aqueles temperamentos ideais para a constituição do matrimónio, etc. Então, há alguns temperamentos que têm ali um bocadinho mais de propensão a estarem mais felizes quando estão sozinhos do que quando estão acompanhados. Em Portugal, a gente tem aquele ditado, mais vale sozinhos, mal acompanhado, não é? Eu conheço pessoas que fazem o contrário, mais vale estar mal acompanhado do que só. Aqui no módulo do casamento, nós falámos de algumas coisas muito interessantes. Nós abordámos que a família é o pilar da sociedade, porque casamento é a ideia de Deus, e tu dizes isso no módulo. Foi Deus que idealizou o casamento, foi a ideia dele, não foi a ideia de nenhum homem, não é a ideia de nenhuma igreja, não é a ideia de nenhum governo, foi a ideia de Deus quando ele criou o homem e a mulher. Casamento tem como princípio que dois se tornam uma só carne, e aqui está o segredo para um casamento de sucesso. Há também a abordagem daquilo que nós falamos lá no módulo, que é os filhos, pets e companhia, tudo o resto que gira à volta do casamento, porque não são apenas dois, mas depois vêm os filhos, e há os amigos, e a família, e os animais domésticos, e a carreira, isto e aquilo. E também a questão dos 3 pilares da saúde da mulher, que às vezes a mulher, quando entra na estação do casamento, descura. E estes 3 pilares não são só para as solteiras, mas são também para as casadas, que é comer bem, dormir bem e fazer exercício físico para a sua saúde mental e física estar bem. Então, a minha pergunta em relação aqui ao módulo 2 do casamento é: quais são os segredos de um casamento que é seguro? Porto seguro, olha, eu acredito que assim, vai ser desequilibrado, mas o nosso trabalho é equilibrá-lo. E eu acho que o ingrediente que não pode faltar é o amor. Porque, na verdade, o amor não é uma química apenas. Isso é uma atração física. Isso é uma paixão. Mas o amor é uma decisão. Né? Nós temos o célebre capítulo lá de 1 Coríntios 13, né? E eu acho engraçado que sempre tudo sofre, tudo espera. E as pessoas englobam esse sofrimento a qualquer tipo de sofrimento. E para mim é muito sério falar de sofrimento, porque eu acho que o sofrimento nos modelam, e eu não faço apologia nenhuma ao sofrimento. Eu gostaria que nem ele existisse, mas ele existe. E quando ele fala tudo sofre, tudo espera, dentro do contexto que você está vivendo, essa é a questão. Porque assim, como é que eu posso, qual é o ingrediente bom para o casamento bom? Hoje, eu, olhando para trás, eu diria um bom namoro, sabe? O namoro é para isso. Eu acho que esse seria o fundamental. Enquanto nós temos a opção de não ir para esse passo, né? Porque a gente tem muitas dúvidas, né? Eu mesma namorei em 6 meses e em 6 meses eu casei. Provavelmente, se eu tivesse levado um pouquinho mais tempo, se tivesse um acompanhamento, sim, porque eu acho hoje a gente fala muito de mentoria, né? Qualquer coisa corporativa e tudo mais, nós falamos de mentoria, mas eu acho que a vida é feita de mentorias, porque quem já passou tem as suas experiências. Mas nós vamos naquele ímpeto de paixão e a gente às vezes não pondera, né?
E como estamos falando com o público cristão, às vezes vamos nos ímpetos de uma palavra profética, aí pior ainda, né? Então, assim, o que é bom num casamento é quando o antes foi bem pensado. Eu acredito nisso. Porque às vezes a gente está indo com todas as convicções internas, mesmo que a gente saiba que somos duas pessoas bem diferentes. E aí está a sacada do casamento, né? Se fôssemos iguais, eu acho que eram duas facas que se bicariam. Então a gente precisa entender que nós realmente somos diferentes. E aí foi que a gente colocou os temperamentos, né? Porque nós precisamos aprender a lidar com o outro. Às vezes, por exemplo, uma pessoa colérica, assim como eu, que mais manda do que outra coisa, né? Mas hoje eu já aprendi que às vezes a gente não fica mandando, a gente fica aguardando o momento, porque enquanto as coisas acontecem com a gente vai se modelando, né? A gente vai tentando conhecer o outro. Então, se não tiver o ingrediente do amor, porque o amor espera que o outro se adapte a você, espera que você se adapte ao outro. O amor faz a gente querer conhecer a linguagem do outro. Porque se eu não amar, eu vou dizer, eu sou assim mesmo. Né? Vem com aquela história que a gente brinca da síndrome de Gabriela. Né? Eu nasci assim, eu cresci assim, minha mãe foi assim, meu pai foi assim, então eu vou ser assim desse jeito. Quando a gente entra para o relacionamento de duas pessoas, muitas vezes a gente deixa o nosso eu, a nossa matriz, que eu digo que é o nosso padrão, porque a gente não vem zerado, não. Essa história que a gente diz, casar não tem nenhum manual de informações. Tem, a gente traz o nosso lá de casa. Como a nossa mãe, como o nosso pai, como a nossa família tratava, como os maridos da nossa família tratam as mulheres, porque nós estamos falando para mulheres, e a gente vem com esse padrão, assim, bem fincado dentro de nós. E às vezes é preciso desconstruir para construir. Mas a gente só se submete a isso se a gente amar. Se a gente não amar, a gente, como diriam os portugueses, estamos nas tintas. Sabe? Cada um vai para um canto, e aí vem os filhos, e aí a gente desengola toda aquela engrenagem, né? Porque ninguém precisa sofrer sem consciência. Porque, assim, a gente precisa querer se modelar. A vida é assim. Se você for solteiro, você vai ter que aprender a lidar com o outro. Se você já tiver dado um papel, porque aí vem todas as questões que, para mim, são muito sérias, de questão de nível espiritual, que aí vem as legalidades, né? Porque a gente sai da nossa família para se colocar debaixo de uma outra família, e para formar uma outra família. Então, se não tiver amor, a gente não vai conseguir ser feliz. Porque, na verdade, é exatamente isso. Eu acho que esse é o maior ingrediente. E talvez a gente precisava conhecer um pouquinho o que é o amor. Que não é a paixão, que não é aturação, que não é não vou ligar nenhuma. E a gente precisava conhecer a própria pessoa, ela mesma. Continuamos com a história do autoconhecimento. Cada história é uma história, cada casamento é um casamento. Mas, assim, eu acho que todos os casamentos podem ser bons. Hoje, né? Hoje, com tudo mais que eu fui estudar, eu tenho um pastor amigo que ele sempre dizia assim para mim, Leozinha, onde está a tua dor é onde está o teu ministério. Eu falava, sério? Você tem certeza disso? E ele falava para mim no momento de muita dor de separação, muita dor sem ter entendido. Porque, na verdade, eu fui criada dentro da igreja, sou filha de uma mãe que era muçulmana, olha o meu padrão. Eu estava vindo com o padrão, gente, não foi isso que a gente escreveu no nosso curso, mas eu estou dizendo para vocês que, assim, o que eu escrevi no curso, né, sobre a questão do padrão dentro do casamento, hoje é com muita vivência. Então, com muita vivência até contrária, né? Porque, assim, a matriz que eu vim é que casamento é para sempre. Não importa o que esteja acontecendo. E esse casamento é para sempre também não era um casamento trabalhado. Me faltou mentoria, me faltou abrir os olhos, me faltou sair, descer do meu salto, sabe? Também, né? Porque me faltou não pôr limites, aturar tantas coisas que provavelmente hoje eu veria são desnecessárias. Então, assim, essa modelagem entre os dois tem que ser muito regada com amor. E a gente precisa entender o que é o amor. Porque o amor vai nos levar a ter um casamento feliz ou não. E quando nós falamos de amor ágape, que é o tipo de amor, que é o nosso padrão como pessoas cristãs que somos, exceto todo o entendimento daquilo que as pessoas acham que o amor é. Porque nós vemos na sociedade uma inversão do processo do namoro, noivado, casamento, não é? As pessoas hoje já não falam, as pessoas hoje vão para uma intimidade física a pensar que com aquilo gera uma intimidade de alma e não se gera assim, não se gera assim. Se houver falta de comunicação no namoro, vai haver falta de comunicação no casamento. No meu caso, eu achei
muito interessante por falares que esse pastor te disse isso, porque Deus disse-me isso diretamente a mim. Uau. Onde está a tua dor é onde vai ser o teu ministério. E na altura eu pensei assim, Deus, estás a gozar comigo, passa a expressão. mas, mas o que é verdade é que tem acontecido isso, não é? Logo quando eu estava a passar pelo processo, muito semelhante ao teu, Deus mandava mulheres que estavam a passar por coisas idênticas e eu tinha que ministrar para elas, pregar para elas, chorar com elas, orar com elas. Eu dizia assim, Deus, isto não faz muito sentido, porque eu ainda estou aqui a tentar descobrir como é que eu processo a minha dor e tu já me estás a mandar pessoas. Mas é muito interessante tu teres abordado a questão do Yeah. amor, porque eu acho que realmente essa é a chave essencial. E hoje as pessoas põem atração física, põem, às vezes até uma conjectura de culturas barra objetivos profissionais, como se isso fosse, digamos ali, o essencial para um casamento. E não é. Se não houver amor, o casamento realmente não vai conseguir subsistir às intempéries da vida. A vida às vezes é difícil. A vida traz tragédias, a vida traz coisas inesperadas, desafios inesperados que, se nós não estivermos bem firmados, no caso em solteiras que nós somos, e depois durante a estação do casamento, na unidade que os dois têm que fazer uma só carne, aí a coisa realmente vai correr muito mal. E o princípio dos dois são um, que eu acho muito interessante, quando Deus diz isso pela primeira vez lá em Gênesis, deixará o homem seu pai e sua mãe e serão os dois uma só carne. Ali está um segredo fenomenal do casamento. E para aí quem é casado, digo-vos isto. Realmente, vocês têm que saber ter a vossa intimidade, e não estou a falar de questão sexual, estou a falar de intimidade como casal, fora de todas as outras influências que existem, de amigos, de família, de pais, até dos próprios filhos, saberem de ser os dois uma frente unida que enfrenta a vida e que vai à vida e vence junto, porque os dois já têm uma tal cumplicidade que já sabem o que é que o outro está a pensar, e já sabem o que é que ambos querem, porque ambos têm um plano, ambos delineam um plano, e esse plano tem que ter uma terceira corda, não é? Como diz a palavra, a corda de 3 dobras não se vai partir, não se pode romper. A terceira dobra é trazer Deus para dentro do casamento. Por isso é que tantos casamentos falham, e já estamos aqui a entrar um bocadinho no terceiro módulo, que é estou em paz divorciada. As mulheres que passaram pelo divórcio, como é o nosso caso, e que obviamente há um trauma, há uma perda, há uma dor, há um abismo que se abre ali à nossa frente. Muitas vezes nós nem entendemos. Literalmente. Tem algumas amigas que eu pergunto, e aí, como é que tá? O pai do filho, ela responde assim, o falecido. Eu falei, mas que falecido? Ele tá vivo. Pois é, porque a dor foi tão grande. É muito engraçado isso, né, Tirinha? Porque assim, a gente vive num meio entre o que a Bíblia diz, ou melhor, o que nós interpretamos que a Bíblia diz, e aquilo que a gente vivencia, né? Principalmente nós que somos mulheres atuantes dentro do contexto da igreja e tudo mais. Eu sei que tu passas por coisas, eu já passei por muitas coisas também, porque assim, chegou uma hora e você era ótima, maravilhosa, que não sei o que você está no casamento. Não importa que teu casamento esteja todo quebrado, mas você está dentro do casamento. De repente você não está mais no casamento, você não tem mais lugar aqui. Uau! E aí fica complicado. E essas mulheres carregam assim, essas nós, né? Carregam, porque eu acho que assim, no meu caso aqui, é muito processo de terapia, tá? Muita terapia, muito para mim entender, né? Porque para entender o que a palavra de Deus diz e para liberar perdão, que eu acho que isso é fundamental, não dá para seguir em frente sem perdão. Seja lá o que for, você precisa perdoar e ser perdoado. E se a outra pessoa não te perdoa, temos pena. Esse peso é dele, não é seu. Devolve para quem tem que dar. E assim, mas isso a gente entendeu o que tem que fazer e a gente até faz. Eu acho que a virada de chave é como vou me reconstruir depois de ter acabado o casamento. Eu acho que aí é o mais complicado. Porque assim, eu conheço muitas pessoas que se enfiam literalmente em outros relacionamentos sem resolver o relacionamento anterior. E aí é um problema incrível. Porque a alma ainda está grudada e colada com o relacionamento anterior. A gente vai para um novo casamento querendo repetir um padrão idealizado, porque a gente nem se resolveu, porque o outro não deu certo. Se der certo, a gente estava lá. Mas a gente não resolveu aquele e a gente quer ir para um outro padrão. E aí é muito complicado. Porque tem gente que não consegue mais se levantar, né? Porque você hoje é a pessoa que é por causa de ter passado por esse relacionamento. E às vezes
gente tem que ressignificar, isto é, dar um novo significado às dores antigas para a gente continuar em frente. Né? Eu fico muito feliz, realmente, eu conheço a Tininha faz bastante tempo, e de ter acompanhado. Uma hora eu me senti até culpada, né? Porque fui eu que apresentei o marido a ela. Era meu aluno. Pois é, né? E hoje a gente... Olha, pastora Vilânia. É verdade, mas Obrigada. eu nunca desculpei. Mas deixa eu te dizer o seguinte, eu estou muito feliz de a gente estar aqui falando tão abertamente, com as vidas já completamente curadas, né? Tanto eu curada, quanto tu curada, e foram dores, assim, dilacerantes, né? Porque, assim, foram dores mesmo, apesar da gente ter todo o suporte de Deus, todo o suporte da família, eu sei que, assim, a Tininha Deus reconstruiu a inteira, né? Porque, assim, eu me reconstruí também, né? Foi muito louco tudo isso, e eu tenho, né, uma filha ainda, essas questões de como integrar aqui dentro, porque a gente não é a fala que a gente fala para fora, é o sentimento que a gente vivencia. Né? E como diz um amigo meu, um pastor amigo meu, eles dizem: querem a minha glória, conheçam a minha história. Porque essa história foi vivida só por nós, foi vivenciada por nós. Por essa razão eu digo que não tem ex, tem o primeiro, e todas as pessoas que se agregam a você. Você fala assim, quando você trabalha em algum lugar que tem patrão, você fala: meu primeiro patrão, você não fala meu ex-patrão, meu primeiro patrão me ensinou isso, eu peguei aquele daquele, no segundo patrão eu já consegui aquele tipo de assunto. Exatamente isso. Hoje a gente até se quer se reconstruir para um casamento. Segundo a Tininha e o Shaw Bowles, Deus está liberando, a Tininha que vai me dando essas indicações ali. Deus está liberando casamentos, né? Ela acredita no sobrenatural e eu também, tá, gente? Essa live aqui eu posso falar à vontade. Verdade, 2023 é o ano dos casamentos proféticos. Deus está a mandar conexões proféticas aí para as minhas queridas que ainda estão solteiras ou aquelas que passaram por um divórcio. Portanto, agarra aí essa palavra profética. Deus está a mandar. Se for da vontade dele, para si. Atenção. Mas a gente vai para um outro relacionamento, né? Que nós estamos falando de divórcio agora. A gente só sabe porque já passou, né? E a Tininha teve essa luz brilhante da gente fazer esse curso aqui, que eu acho que você vai, se você comprar o curso, você não vai se arrepender, né? Não estou fazendo merchan aqui, já estou fazendo mesmo, né? Você não vai se arrepender pelo seguinte: tem muitas chaves que vão abrir dentro da sua cabeça, e você vai conseguir entender que tudo que você passou faz parte. Os nossos erros nos ajudam a olhar diferente para frente. Né? Então, com um profissional é necessário, porque o profissional não vai se envolver na tua vida, ele vai, teoricamente, olhar. Um profissional cristão à luz da palavra de Deus é melhor ainda, porque você vai dizer assim: mas a pessoa está olhando aqui. Gente, ressignificar e restaurar é a especialidade de Deus, tenha certeza disso. Há aqui uma pergunta: como melhorar o foco? Quero fazer várias coisas e não faço nenhuma. Nós falámos lá atrás, não sei se já estava aí na live, sobre a roda da vida, que é uma ferramenta fantástica que pode fazer, também faz parte lá do nosso curso, e nesta ferramenta você vai aprender a equilibrar as diferentes áreas, desde a pessoal à profissional, aos relacionamentos, à qualidade de vida, e vai conseguir perceber em que áreas é que elas estão deficitárias, como é que as pode equilibrar, e depois nós temos no próprio curso um exercício para saber elaborar um plano de ação exatamente para responder a essa questão de ter o foco melhorado, está bem? Então, passando aí essa resposta aí ao comentário. Mas, voltando aqui à questão do módulo 3, estou em paz divorciada, as estatísticas dizem que mais de 50% dos casamentos terminam em divórcio. Por exemplo, o PIB aí no Brasil concluiu em 2009, eu achei esta estatística muito interessante, que as novelas entre a década de 70 e de 90 aumentaram o número de divórcios. Então, aquilo que nós vemos, aquilo que nós comemos também vai depois originar alguma coisa. E, por exemplo, o Reino Unido, o ano passado, teve um aumento de mais de 122% de divórcios derivados da pandemia. Causas do divórcio que normalmente são as causas mais apontadas para o divórcio acontecer. A infidelidade é uma causa que realmente está, digamos assim, entre as primeiras, se não for a primeira. Problemas financeiros é a segunda maior causa de divórcio no mundo. As questões monetárias, falta de comunicação, brigas, rejeição, todas estas causas podem depois dar origem a que realmente as pessoas se separam. E eu queria relembrar aqui uma figura, uma metáfora, uma comparação que uma vez eu ouvi.
Se você tiver 2 folhas de papel e colar as 2 folhas, torná-las uma, quando as vai querer separar, é impossível voltar a separá-las e deixá-las inteiras como elas eram antes. Porquê? Porque os 2 se tornaram um. Então há traumas, não só para o casal, mas para os filhos, quando há filhos. Mas neste modo, nós abordamos aqui esta questão de como superar o trauma do divórcio, como reencontrar a alegria de viver. E nós falamos de coisas que nós vivenciámos, portanto, não estamos a falar só de cabeça, nós passámos por isso, fizemos estes processos. E como nos reinventar na vida como mulheres que ainda estão na estação de divorciada, porque ainda não fizeram um novo casamento, e poderão até nunca vir a fazer, porque há mulheres que nunca se voltam a casar. Por exemplo, eu estou divorciada há 11 anos, e só este ano, aliás, o ano passado, para ser precisa, é que Deus me disse, pronto, chegou o tempo, eu libero e agora estás autorizada para casar. A líder sabe que eu durante 10 anos eu disse, não, nunca mais, eu não fui chamada para o casamento. O meu Gente, vou contar para vocês, ela estava muito chata. Eu queria que ela arrumasse alguém. E a minha pergunta em relação aqui ao módulo do divórcio é, se perdão é a chave para a libertação da prisão interior, como é que o processo de cura leva a mulher a passar de vítima a superante? Nós damos um exemplo lá neste módulo, que é o exemplo da metamorfose da lagarta, não é? Que vai desde larva a lagarta até borboleta. Quando a mulher está a passar por este processo, o que é que acontece e como é que nós fazemos este processo até alcançar a cura? É isso que você falou mesmo, é um processo. E isso quer dizer que não é rápido. Ele só vai andar mais rápido conforme a gente se permite tirar os nossos paradigmas. Na verdade, o que é um paradigma? É uma estrutura mental que a gente tem e às vezes, porque tu falaste de vítima a superação. E a gente tem um dispositivo qualquer, vamos combinar, mulheres, a gente tem um dispositivo que a gente gosta de ser vítima. Gente de Deus. Às vezes a gente senta numa mesa para tomar um café e aí uma começa a contar um caos, aí outra vai começar, passando um pouco eu levanto, porque, gente, já deu. Que todo mundo tem uma história triste para contar. Parece que a gente quer ser vítima. Então, assim, é possível sair desse buraco? É claro que é. Claro! Esse é o tipo da coisa, né? A Tirinha diz que tem mulheres que não nasceram para casar. Mas não tem mulheres que não nasceram para vencer. Todas nasceram para vencer. Todas nós nascemos para sair do nosso estado de vitimismo. Porque às vezes a gente conversa e a pessoa começa a dizer, mas você não sabe o que ele me fez. Ele me fez isso, ele me fez aquilo, ele fez aquilo outro. E a gente quer ficar nessa atmosfera da reclamação, porque vira uma atmosfera, e eu costumo dizer que essa atmosfera da reclamação são laços que nos prendem ao nosso local de não sair do lugar. E eu vou dizer uma coisa, na mesma história da metamorfose da borboleta, se a borboleta não sair, se a larvazinha não sair, ela vai morrer daquele jeito. Então, assim, como é que se dá o processo? Quando eu quero ter esse processo. É dolorido, sim. A gente vai chorar? Vai. Gente, eu chorava na cama e eu dizia assim, eu chorava dizendo assim, eu tive a mania sempre, até hoje, tá? Eu não culpo ninguém. Eu acho que eu é que preciso saber resolver. Então, eu falava para mim mesma, aonde eu fui amarrar o meu burro? Como é que eu me permiti passar por isso? Eu não estava permitindo, porque assim, a Tirinha falou do perdão, mas às vezes a gente não se permite se perdoar. Perdoar o outro, você tem uma listinha de coisas e está do lado de fora. Mas perdoar a gente é libertador. Quando a gente fala errei feio, eu não ouvi os sinais, né? Porque a gente que ora, a gente teve sinais lá atrás que a gente passou por cima, por causa de toda a questão do encantamento, por aquilo que a gente queria. Não adianta arrumar culpados nessa hora. Mas como é que a gente passa pelo processo? Se permitindo. Essa é a questão. Eu me permito passar, eu não estou entendendo nada, parece que a minha mente não conecta com o meu coração. Parece que o Wi-Fi não dá aqui, não tem senha, sabe? Não conecta, mas a gente nesse processo. E, gente, quem é cristão tem o Espírito Santo, gente. O Espírito Santo vai te fazer passar por esse processo. Nós não nascemos amarrados a ninguém. Não podemos amarrar a vida de ninguém. Nem dos nossos filhos, quanto mais da pessoa que morou com a gente, né? Então, assim, divorciados mais felizes, opa, quem disse que não? É possível.
com planos novos, como a própria Tininha falou, né? Às vezes, que é o que acontece, né? A gente parece que é solteiro e o alvo é casar. Aí quando casa, não tem nenhum combinado. Como dizem os portugueses, o combinado não fica caro. Mas a gente não combinou nada, então fica muito caro. Porque a gente não combinou, inclusive, a dinâmica da casa, né? De como vai ser. São coisas muito simples, porque o casamento é feito dessas pequenas raposinhas do dia a dia, para não acabarem com a nossa vida, né? Essas coisas pequenininhas. E eu acho brilhante, né? Porque Jesus começou o ministério dele no casamento. Era como se ele fosse chancelar aquilo e dissesse, uau, isso aqui é bom demais, gente. Faltou vinho, faltou alegria. Vamos fazer alegria acontecer nesse lugar. Nem que a água a gente tenha que transformar no vinho, para que esse casamento faça sentido. Mesmo porque casamento Jesus se coloca como noivo e nós a noiva. A história de Ruth é fantástica, que era uma mulher completamente já desenganada, uma viúva. E de repente ela reconstrói uma família e bora até para a genealogia de Jesus. Isso quer dizer que assim, Deus está mais interessado com o nosso equilíbrio emocional. Ele está ali a mão de semear. Sabe? É só às vezes vai ter que gastar tempo, vai. Tempo sozinho, sim, porque isso a gente não ressignifica com as amigas. Não ressignifica com contar a história umas para as outras. Isso é aqui dentro do nosso interior, com o Espírito Santo, orando, pedindo, direcionando, sabe, olhando para o novo, se redescobrindo, reinventando a vida, porque a gente tem dentro de nós um ócio criativo. Lá direito do cérebro, gente, vocês querem que eu fale mais? Criativo, a gente pode mudar a história. Nossa, vocês estão assistindo a live aqui, vocês estão diante de duas mulheres que estão mudando a história. Eu tenho uma admiração muito grande pela Tininha, pelo conhecimento todo adquirido que ela tem, né? Porque ela realmente é uma doutora naquilo que ela faz. E eu tenho uma admiração maior ainda pela maneira que ela está se reinventando, né? Eu sei que isso acontece depois de 50, mas tudo bem. Porque eu amo falar. Uma hora eu vou fazer uma live só sobre ciclos, Tininha. Para falar exatamente o que acontece dentro de cada ciclo, né? Porque você passou 49, 50, Deus me deu uma palavra tão gostosa para ela e eu estou vendo ela tirar cada dia um. Porque a vida é isso. A vida vale a pena, gente. A vida só não vale a pena se a gente não quer viver, se a gente quer chorar, se a gente quer ser vítima. Porque se a gente fala, olha, tem momentos que a gente se sente totalmente impotente. Eu não sei se você já se sentiu impotente. Eu já me senti impotente. Orou não deu certo, jejum não deu certo, eu não sei o que não deu certo. Então, chega. Alguém maior do que você está controlando a tua vida. E quando a gente se deixa colocar diante dele, a coisa rola. Eu sou uma adversária feliz, gente. Eu também. E tu falaste de uma coisa que realmente é muito importante, que a estação do divórcio é um luto. E eu acho que acaba por ser um luto ainda mais dolorido em alguns aspectos, porque a pessoa não morreu, a pessoa está viva. Então, há alguns rituais que nós conseguimos fazer na morte que nós não temos no divórcio. O enterrar a pessoa, o fazer o óbito da pessoa. Nós abordamos isso no curso. Como é que nós conseguimos inventar alguns rituais para fazer o luto, o enterro do casamento, por assim dizer, para nós conseguirmos mentalmente e emocionalmente e até espiritualmente passar aquela fase para uma outra estação da vida. E entrando já aqui na questão do luto, nós abordamos um último módulo no Sinta-se Bem na Sua Pele, que é exatamente este: supero as perdas esperançosa. Para aquelas mulheres e homens também que passam, por exemplo, pela viuvez, mas não só a viuvez, toda a espécie de perdas, porque pode haver perdas financeiras, pode haver perdas de bens, pode haver perdas de negócios, perdas, obviamente, de pessoas, mas perdas também de animais. E, por exemplo, um dos lutos que eu vivi, que normalmente não é bem compreendido na sociedade, é a perda do pet, a perda do animal doméstico, que é um luto difícil de fazer. Só quem ama animais é que entende e socialmente às vezes é difícil de ser aceito. Mas aqui neste módulo, supera as perdas esperançosa, em que nós conseguimos perceber que tem que haver um luto e passamos por estes vários passos, não é? Aprendemos como enfrentar o luto, aprendemos a ressignificar o presente, depois de enfrentar o luto, de aceitar que aquela perda aconteceu, então agora vou ter que mudar o meu presente, vou ter que viver de uma maneira diferente. Não posso ficar estática, amarrada ao passado, porque senão eu vou estagnar. Deus criou-nos para nós sermos seres em movimento. Faz parte da nossa natureza criativa. A criatividade de Deus está em nós, seres humanos. Nós fomos feitos para sonhar, para criar.
para inventar, para superar, para ir para a frente. E quando nós ficamos estagnados, porque aconteceu uma perda e estamos ali e não conseguimos sair do luto, isso torna-se algo que não é saudável. E aprendemos também, neste modo, a visionar o futuro com esperança. Então, a minha última pergunta é esta. Na perspectiva tu, como psicóloga e também pastora, mentora, quais são alguns passos concretos, quem já passou por perdas, seja perda de um casamento, ou seja, uma viuvez, ou qualquer outro tipo de perda, quais são alguns passos concretos que tu podes dar aqui aos nossos leitores e aqueles que vão fazer o curso e todos estes que estão aqui a ver o vídeo, para nós podermos fazer um luto saudável e passarmos desde o enfrentar o luto até visionar com o esperança. luto sempre é dolorido, porque é uma falta. E a gente não quer passar por essa falta. Eu acho interessante que eu conheço pessoas que tiveram alguns problemas na vida e, por exemplo, tiraram um braço ou tiraram uma perna. E eles contam, eu conheço porque eu conversei mesmo. Eu já sabia isso, né, nas aulas que a gente fez na faculdade, mas eu sabia que até que o cérebro acostume, eles conseguem levar o braço como se a mão existisse. Conseguem... A dor fantasma, exatamente. E é isso que eu quero falar. Porque às vezes a gente prepara as coisas e depois lembra, a pessoa não existe mais. Ela não está aqui. Eu tive muita dificuldade de fazer o luto quando a minha mãe faleceu. Porque eu falava com ela todos os dias. Estava em outros países diferentes, mas o Skype, naquela época era Skype, né? E eu falava com ela todos os dias. E durante 2 anos eu não permiti que ninguém falasse comigo. E eu não falei com ninguém, mas chegou uma hora que eu precisava resolver isso aqui dentro. E levou muito tempo para eu poder fazer isso. Eu já sabia, e eu como psicóloga sabia os passos, né? Primeiro é a aceitação, e passar pela negação. Eu sabia de tudo isso. Saber disso aqui na cabeça é uma coisa. Vivenciar isso é outra. E muitas vezes demora muito esse luto quando a gente quer viver com essa dor fantasma. Porque a gente não pode se enterrar junto, né? O luto sempre é doloroso, mas a vida ainda é melhor. E não é egoísmo. Quando a gente pensa que a vida pode ser melhor. Aliás, o meu amigo psicanalista que acabou de entrar, eu vou dizer uma frase dele: a vida quer viver. E fica que bom te ter aqui. Ele sempre fala isso: a vida quer viver. E às vezes, quando alguém se vai do nosso lado porque morreu, porque a gente enterrou, e aliás, é muito bom quando a gente enterra, porque a gente que trabalha com gente de todos os lugares do mundo, com esse imenso questão de guerras e tudo mais, e era uma das coisas que eu gostaria muito agora de poder ajudar essas mães da Ucrânia, porque assim, conseguir fazê-las vivenciar um luto sem poder ter enterrado os seus amados. Isso é terrível, porque parece que a gente nunca se despediu, e precisa se despedir. E às vezes a gente precisa se despedir aqui dentro, porque se você não foi e você está aqui, a gente sabe que a gente ainda tem muito o que fazer. É por isso que nós estamos aqui. A vida vale a pena. E essas marcas, elas existem, a gente leva o tempo que for necessário, ressignifica, dá um bom significado novo a isso, vai lembrar, vai. Às vezes tem pessoas que a gente até sugere que mudem de casa, porque entrar na mesma casa todos os dias dói, ainda dói, passar pelos mesmos lugares dói, mas é o tempo e não é só o tempo. É o tempo e como eu aqui dentro ressignifico isso. De novo, eu vou dizer, né? Não é porque eu fiz psicologia, mas assim, a ajuda de um profissional vale a pena. Porque às vezes, quando a gente procura alguém da família, fica às vezes até pior. Porque a pessoa fica com pena e se envolve emocionalmente e não consegue fazer aquela divisão. Porque todos nós temos competências internas para nos pôr de pé. Porque isso faz parte do nosso kit de formação. Deus colocou isso dentro da gente. Essas competências internas que com os embates da vida vão nos fazer superar e ficar de pé. Eu acho que dá para fazer um bom luto. E ser grato pela pessoa que a gente conseguiu se despedir. Né? Seja ele quem for, seja o marido, né? Que no caso nós estamos falando de uma mulher viúva, e depois até muitas mulheres viúvas descobrem que a vida após a morte do marido, né? Seja de uma mãe, que eu sou eternamente grata, aliás, eu não estaria aqui se ela não tivesse existido. Então, e a gente começa a colocar outras percepções na nossa cabeça. E a gente fica melhor, Tininha. Isso chama maturidade. Que a gente vai vivendo a vida com maturidade. E quantas mulheres viúvas que fizeram um novo casamento e são felizes. Exatamente. Uma coisa que a mim me ajuda muito no luto de pessoas
e até de animais. Eu sempre friso isto porque tu falas isto no módulo do luto, e Uhum. este último módulo nós falamos as duas dele, é recordar as boas memórias, as memórias que nos fazem felizes, fazer, digamos assim, um memorial, a exaltação daquela pessoa, daquele animal, no seu melhor, nos tempos que nos trouxe alegria. E isso ajudou-me, por exemplo, a enfrentar o luto do meu pai, que era muito próxima dele, não é? E nós víamos todos os dias. Inclusive, a memória muscular, que é uma coisa muito interessante, tem a ver também com a dor fantasma que tu estavas a falar. Quando chegava a hora de almoço, o meu pai ia sempre ter connosco à empresa que eu tinha. A minha Uau. cabeça, àquela hora, virava-se para a porta à espera que ele entrasse. Inconscientemente eu fazia isto. E depois lembrava-me, ele não vai entrar porque ele já cá não está. Isto depois aconteceu com o meu cão, a mesma coisa. Até em sonhos, eu sonhava que estava a ouvi-lo entrar no quarto, que estava e tem a ver também com a questão da memória muscular. Portanto, Exatamente. há um tempo de adaptação que tem que ser feito, até fisicamente, para que nós consigamos processar a perda e aceitar a perda. O aceitar a perda é fundamental. E muitas pessoas, quando fazem um luto patológico não saudável, que não conseguem ultrapassar, é exatamente porque aquela aceitação da realidade que aquela pessoa, aquele animal, ou aquela empresa, ou seja o que for que a pessoa tenha perdido, já não existe, a pessoa não consegue enfrentar aquilo e depois não consegue viver. Então nós abordamos estes vários passos e que são muito importantes para quem já tenha experimentado perdas e quem não experimentou perdas na vida. É impossível viver sem experimentar perdas. E à medida que nós vamos avançando no tempo e vamos ficando mais maduros, mais pessoas nós vamos perder, é a lei natural da vida, não é? E mais experiências nós vamos ter e mais lutos vamos ter que processar, porque senão, se nós não aprendermos a Sim. fazer isso, a vida realmente torna-se cinzenta, se não negra, e nós não conseguimos viver. Então nós fizemos esta proposta deste curso e fizemos esta live hoje para falarmos sobre isto, para explicarmos um bocadinho a vossa curiosidade do que é que será este programa Sinta-se Bem na Sua Pele. Eu agradeço imenso aqui a minha querida Leonete ter aceito o convite e ter estado connosco aqui. Vocês podem, inclusive, deixar perguntas e comentários depois da live. Ela vai ficar no Instagram, no Facebook, no YouTube, em ambas as nossas redes sociais, para vocês poderem ouvir novamente e ver e colocar questões. Nas nossas redes sociais estão lá também os nossos dados de contacto, como é que vocês entram em contacto connosco, como é que acedem a este programa que está na Hotmart. E eu queria concluir só dizendo isto. É muito importante nós fazermos, de tempos a tempos, uma autoavaliação de como é que nós estamos, como é que está o nosso coração, como é que estão os nossos sonhos, se nós estamos a andar para a frente, se nós nos estamos a movimentar em direção àquilo que Deus tem estado profetizado para a nossa vida, porque nós acreditamos em Deus, acreditamos no sobrenatural de Deus, nós dependemos da direção do Espírito Santo. E eu não sei Eu se queres acrescentar quero, alguma coisa aqui me deixa, nesta parte da conclusão, mas eu muito tenho obrigada algumas por questões aqui, teres deixa eu ler aqui o participado. que o psicanalista falou. O luto sempre é só. Opa! Pois aquilo que significamos no outro deixa de existir, é verdade, tornando nossas emoções perdidas no outro que se foi. Quando a Tininha estava falando, né, sobre... Obrigada, Henrique, eu quis deixar isso aqui, eu li aqui, por isso que eu quis deixar isso aqui, até para a gente pensar e para a gente refletir. E eu acho, Tininha, que a gente devia falar mais vezes, nós duas. Eu acho que a gente devia falar. Agora quase tive aquele Frente input. a fogo, Você viu? concorda, diga bem. Mas assim, porque esse assunto do feminino é um assunto que assim, tem vários olhares, né? E a gente tem conseguido, claro que se a gente conversasse, eu e a Tininha, essa história 20, 30 anos atrás, a conversa ia ser outra, provavelmente muito religiosa. E hoje a gente consegue olhar isso pelas vivências, pelo nosso crescimento, inclusive como Deus, né? Porque não dependemos de religião, dependemos daquilo que nós realmente cremos e daquilo que a gente vem se ressignificando com os outros, porque as histórias dos outros também nos afetam, as histórias dos outros também nos fazem parar e pensar na nossa história, né? Esse programa, Sinta-se Bem na Sua Pele, eu, se fosse você, corria por Hotmart agora. E eu até hoje tenho, inclusive eu atendo pessoas que compraram o programa do Alma Saudável, que foi feito pelo Instituto Cletos, né? Que eu dei minha cara ali para apanhar e foi muito bom,
porque a gente está realmente crescendo nisso, crescendo em treinar pessoas. A Tininha é formadora, né? E essa é uma das profissões dela, né? Formar gente, né? E a gente está sempre se formando uns aos outros, né? E deixa eu só dizer uma coisa, para vocês que perguntam para mim assim, por que os seus livros parecem que estão escritos em português? Ela que traduz, entendeu? Mas eu pedi para ela deixar. Eu pedi só para ela não tirar a minha semântica brasileira, mas para ela deixar exatamente com essa cara desse português, e eu estou muito tranquila com ela fazendo isso, porque... E nós temos mais livros saindo, sabe? A Tininha também tem livros, ela escreveu um livro que eu disse que eu gostaria de ter escrito, que você pode ir na Amazon, né? Tem lá, sobre anjos. Você está vendo que essa mulher aqui gosta dos sobrenaturais aqui, né? Eu amei, inclusive dei uma palavrinha lá sobre o livro sobre anjos que ela escreveu, que eu acho que todo mundo devia ler. Ele é pequeno, curto, mas ele é profundo, né? Porque ela é teóloga, né? Eu não sou teóloga. Ela é teóloga. Então ela vai com uma profundidade maior. E tudo isso que a gente escreve, que a gente coloca para fora, é o nosso desejo de contribuir por uma qualidade de vida. Esse é o nosso trabalho, sabe? A nossa qualidade de vida. A gente expõe a nossa vida, porque na verdade nos colocando aqui e falando de nós mesmas, nós estamos expondo porque estamos bem, porque nós nos sentimos bem com a nossa pele. Né? Nesse momento, a nossa pele é de divorciada, numa solteirice doida aqui, né? A próxima viagem ela vai comigo. E a vida é bonita por causa disso, né? Porque a gente não se repete. A gente não se repete. As estações da vida não se repetem com a gente. Porque se a gente está repetindo, a gente fica numa repetição de padrão e não sai do looping. E a alegria do desconhecido é viver. É isso mesmo. A gente não sabe como é amanhã, não viveu, então vamos viver para saber como é. Que a gente tem um medo do amanhã, né? Mas vamos viver para saber como é que é. A gente vai vivendo e vai alcançando esse melhor. Tininha, eu fiquei muito feliz com a tua proposta de fazer esse programa, esse curso, Sinta-se Bem na Sua Pele. Quando ela falou que ia convidar a Lígia, que eu conheço muito bem, ela também. A Lígia é incrivelmente fantástica, está muito pouco no Instagram, devia estar mais, para a gente falar um pouquinho mais direta, também com excelente conhecimento, excelente vivência de vida. Então, assim, esse programa foi elaborado com muito carinho e com muita certeza que vai destravar as chaves da tua cabeça. As nossas ainda estão destravando, sabe? Se a gente fizesse de novo, a gente acrescentaria mais coisa, né? Vamos pensar num, quando eu estiver em Portugal, a gente grava? Vamos ver. Vamos ver. Não, vamos sim. É assim, nós as duas somos muito doidas porque estamos sempre a imaginar coisas e a escrever coisas e a falar e mandamos mensagens às vezes madrugar uma para a outra. Olha, Deus falou assim, Deus falou assim, vamos fazer isto, vamos. Nós não sabemos bem como é que fazemos, mas nós atiramos. E seguindo aqui a direção do Espírito Santo, tudo debaixo do aval de Deus, é bom que se diga para vocês não pensarem que nós estamos a fazer só da nossa cabeça. Não. Isto é a direção de Deus e tem feito diferença na vida das pessoas, sim. Os livros da Linete têm feito diferença na vida das pessoas. Eu sou a primeira abençoada, porque quando ela me manda os manuscritos eu vou fazer a revisão, eu sou a primeira a ler, então eu sou logo a primeira abençoada. E houve um que eu estava... Foi o Aquieta, a minha aula, quando tu mandaste... Não, foi o caminho da dor no silêncio, que fala muito sobre depressão. Eu disse à Linete, puxa, este está a mexer comigo, porque há alturas que eu tenho que parar o trabalho da revisão, porque é tão intenso que eu tenho que dar ali uma parada e tomar um fogo e deixo ali a coisa ali um bocadinho, o computador ali um bocadinho parado e depois eu volto, porque é muito intenso e porque mexe com as nossas estruturas interiores. Mas todas estas propostas que nós vos estamos aqui a apresentar têm a ver com este desejo de nós vermos as pessoas realizadas na vida e a viverem o melhor de Deus na vida delas. Sejam homens, sejam mulheres. Nós hoje estamos a falar mais para as mulheres, claro, mas o nosso desejo é igual para todos. Porque, como diz a Lisa Biver, eu acredito nisto piamente, Deus criou homem e mulher para os dois se completarem. Mesmo não estando casados, nós somos completas com os homens e os homens são completos com as mulheres. Porque tanto o homem como a mulher, ambos são expressão da divindade de Deus na criação. Então nós precisamos de aceitar o feminino e o masculino como sendo parte de quem Deus é e expressar toda a nossa feminilidade e os homens expressarem a sua masculinidade de braços abertos e sem vergonha de serem homens e de nós sermos mulheres, porque foi assim que Deus nos criou e nós vamos ser uma bênção na Terra se nós soubermos qual é o nosso propósito, qual é a nossa identidade em Cristo e o que é que Deus nos chamou para fazer. Eu e a Linete estamos nessa descoberta e estamos nessa caminhada.
já há vários anos juntas e Deus tem estado a abençoar ricamente as nossas Yeah. vidas pelo simples facto de nós nos darmos aos outros e vermos Deus agir na vida Obrigada, dos eu. outros. Leonete, minha querida, muito obrigada por ter estado aqui na live. Foi um tempo maravilhoso. Passou rápido, não é? Passou Olha, olhando rápido. para ela, deixa eu só falar mais uma Hoje. coisinha, que eu acho que eu preciso falar isso. E Nós não somos perfeitas. Eu muito interessante, né? Hoje eu posso assumir isso, que eu tenho claro. um transtornozinho, déficit aqui de dislexia, e ela me ajuda muitas vezes, e ela manda o parágrafo que eu escrevi, ela pergunta o que é que tu quiseste dizer com isso. Aí eu percebo que eu troquei tudo. Por quê? Porque assim, é exatamente isso, nós nos completamos uns com os outros, né? Nós precisamos do outro e as nossas fraquezas, elas vão ficar aqui, porque os pilares da gente não tira, né? No programa também a gente fala sobre os temperamentos, o lado bom e o lado menos bom, e ele tá ali dentro, porque se você tirar a casa cai, você precisa ter o lado ruim também, e é assim que a vida vale a pena. Vai lá no Hotmart, corre lá e você vai achar o máximo, e depois faça perguntas, e a gente vai aparecendo aqui mais vezes, porque eu acho que a gente precisa, Tininha. Obrigada. É isso. Vamos, vamos. Obrigada. Vamos aparecer assim. Um beijinho a todas, a Tchau, todos, e obrigado por estarem aqui connosco. Adeus a todos.